Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro, da 29ª Semana do Tempo Comum. E a liturgia que hoje vamos meditar, a primeira leitura, é da Carta aos Efésios, capítulo 3, do versículo 2 ao 12. Aqui Paulo tenta anunciar aos irmãos de Éfeso, talvez muitos deles judeus convertidos. Por que eu digo judeus convertidos? Mas Jesus não era judeu, os apóstolos não eram judeus, exato. Porém, o cristianismo é outra coisa. O perigo daqueles que vieram do judaísmo era querer ainda viver da lei mosaica, dos sacrifícios, não sei, da lei, quando Paulo, o anúncio que ele fazia é que agora em Cristo, a lei que antes era um pedagogo que levava até Cristo, que me ajudava, que tinha a função de que eu olhasse e me conhecesse, descobrisse quais são os meus limites, o meu pecado, a minha fragilidade, a minha pobreza, a minha limitação, enfim. E descobrindo esta minha pobreza, esta minha limitação, pudesse, na fé, deixar que a obra que Cristo realizou com a sua morte e ressurreição me alcançasse, me lavasse, me purificasse, me perdoasse, me fizesse nova criatura. Agora eu sou recriado, sou justificado, volto à comunhão com Deus, não porque cumpro leis, normas, regras, ou porque, como é que eu te digo, faço um monte de ritos e sacrifícios, não, pela fé em Jesus. Então, não preciso mais cumprir os mandamentos, não. Os mandamentos são ainda esta pegada, este caminho seguro, porque me ajuda a saber se eu estou em Deus ou fora de Deus. Essa não é a questão. Porém, já não vivo do esforço do cumprimento da lei. Então, porque cumpri, fui bom, olha, fiz isto, fiz aquilo outro, agora Deus em troca deve me fazer tal coisa. Não. Nós somos salvos pela pura graça e misericórdia de Deus, que nos dá a sua força, nos dá o seu Espírito para que eu possa agir como filho de Deus. Por que eu estou explicando isso? Porque o que diz hoje Paulo é um argumento que está ligado aos judaizantes, como dizendo, olha, se vocês soubessem a graça do chamado, da vocação a qual Deus me chamou, entenderiam qual é o meu trabalho missionário e aquilo que eu anuncio. Porque ele está dizendo que ele foi feito apóstolo dos pagãos, não dos hebreus, não dos judeus. E por isso que ele anuncia é que a fé vem, a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, e não pelo cumprimento da lei, etc. E se eles entendessem isto, porque parece que a própria comunidade ainda pressiona aqueles que são do judaísmo, para que todos os pagãos primeiro passem por toda tudo que é o judaísmo, a circuncisão, etc, etc. E Paulo argumenta que não. Basta que eles acreditem nesta boa nova de que o homem é escravo dos seus desejos, paixões, vontades, mas que Cristo, com a sua morte e ressurreição, destrói este corpo vendido à morte, às paixões, aos desejos, que me arrasta a uma vida, eu diria, mundana, e me dá a graça de viver como filho de Deus, e me salva deste mundo para a eternidade, para o céu. E é isto que ele anuncia, não mais o cumprimento da lei. Ele tenta justamente fazer este argumento para ver se aqueles que escutam os judeus entendem qual que é o mistério do chamado que Deus fez a Paulo e da sua missão e daquilo que ele anuncia. E é isto que Paulo anuncia que nós, como igreja, hoje anunciamos. Porém, volto a insistir, não se aboliu a lei como, eu diria, um norte.
um orientador, mas a salvação não vem do cumprimento da lei. Não significa que eu sou um homem sem lei, sem critério, sem regra, sem norma, sem limites, não há lei. Por isso Paulo vai dizer que em Cristo tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Significa que há um limite, há regras, há normas. E os mandamentos me dão esse critério, esta norma de como conduzir minha vida, como levá-la, mas o que me salva é a fé em Jesus. É a pura graça e misericórdia de Deus que me escolheu e em Cristo me perdoou, me chamou, me recriou, me refez e me dá a nova natureza de Filho de Deus em Cristo. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 39 ao 48. Aqui, Jesus está no meio de um evangelho falando da vigilância. Vigiai. Não sabeis o dia, nem a hora, etc, etc. E ele conclui um pouquinho este evangelho sobre a vigilância, dizendo que se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperades. Ou seja, Cristo, de alguma maneira, está anunciando a sua partida, a sua subida ao céu e que um dia voltará. E neste tempo da espera, segunda vinda de Cristo, temos que estar vigilantes, em vigília, em expectativa, vivendo a vida numa tensão de como se Cristo voltasse hoje. Como me pega Cristo? No pecado ou na graça? Fazendo a vontade de Deus ou não? Como dizia o Evangelho domingo, será que quando o Filho do Homem voltar encontrará a fé sobre a terra? Encontrará a gente acreditando em Deus? Colocando Deus em primeiro lugar? Rezando, como nos insistiu o Evangelho do domingo, etc. Porém aqui Pedro diz a Jesus, olha, o Senhor conta esta parábola para todos ou para nós? Porque ele percebe que Jesus talvez está contando esta parábola, sim, para os discípulos, mas principalmente para os apóstolos. E por isso aqui Jesus explica, olha, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? No céu, quem julgará todas as nações como prometerá Cristo aos apóstolos? Vocês sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Porque Pedro havia perguntado, quando Jesus disse ao jovem rico, não, olha, mestre, nós te deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos em troca? E Jesus vai prometer a Pedro que não há quem tenha deixado pai, mãe, filho, casa, terra, tudo por causa de Cristo, que não receba 100 vezes mais esta vida e no futuro a vida eterna. Porém, que o fundamental, isso tudo vem com perseguição, mas a grande promessa é que Jesus vai colocar estes homens sentados em tronos para também julgar, participar daquilo que é próprio de Cristo, o julgamento que ele faz. Não? Porém, aqui, Cristo está dizendo, como que vocês querem ser aqueles que participam deste ministério de servidores se vocês não vigiam? Porque, de repente, vocês foram colocados como responsáveis da casa do seu Senhor, que é Cristo, até que ele volte. Por isso o padre, o bispo, não? Ele é responsável por um rebanho que não pertence a ele, pertence a Cristo. E que ele tem que vigiar, cuidar. Mas como ele cuida? Como dizendo, meu Senhor tarda, e como diz aqui a parábola, espanca, bebe, se embriaga, dizendo, olha, não, eu tenho que estar atento porque eu não sei a hora que o meu Senhor chega. E estou vigilante para que a hora que ele encontrar eu estou ainda fazendo tudo o que tenho que fazer retamente, vivendo bem, cuidando, fazendo a tarefa que ele me encomendou, como nos disse Paulo, está fazendo o trabalho dele, anunciando a tempo e fora de tempo, aos pagãos, ou seja, está combatendo, está sendo firme naquilo que ele faz, naquilo que ele anuncia, na tarefa
que Deus lhe encomendou. E é isto que Jesus está dizendo a Pedro e aos apóstolos. Sejam firmes, vigiem. Né? Eu espero que, mesmo que você, meu irmão, minha irmã, não é responsável por um rebanho, como uma paróquia, como é o padre, mas que todos nós somos convidados a vigiar. Não sabemos quando Cristo volta. Então eu espero que vigiemos sobre nós mesmos, para que quando Cristo voltar, não é que nos encontre santos, puros, impecáveis, mas pelo menos combatendo, pelo menos tentando viver retamente, apesar de nas nossas precariedades, fragilidades, não, mas combatendo, vigiando. E por isso diz ele no finalzinho, o empregado que conhecia a vontade do Senhor e não agiu conforme a sua vontade será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecesse a vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Será que podemos dizer que não conhecemos a vontade do nosso Senhor? Por isso espero que vigiemos, que combatamos o Senhor. De verdade, tem um prêmio maravilhoso para aqueles que aprendem a combater, a vigiar. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que nos ajuda a ver que somos salvos pela fé no teu Filho e que somos convidados a viver até que ele volte um santo combate. Ajuda de fato, fortalece a nossa fraqueza, envia sempre o teu Espírito para que possamos estar vigilantes até que teu Filho retorne para nos levar com ele para a intimidade contigo. Isto pedimos por ele, teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.